Adolescência, período conturbado, confuso, embaraçado. É sobre isso que a gente vai falar hoje. É hora de pensar. Oi pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre um assunto que com certeza fez parte ou está fazendo parte de muitas famílias brasileiras, que é a adolescência. Período conturbado, mas que com diálogo, olho no olho, tudo se resolve. Bom, pessoal, antes de mais nada, antes de continuar o vídeo, hoje eu estou gravando em um outro lugar, então tem muito barulho, enfim, mas eu não podia deixar de gravar. Então vai com barulho mesmo, né? O mais importante é vocês compreenderem aí e participarem desse nosso bate-papo. Bom, então como eu estava dizendo, realmente é um período conturbado, né, para todos da família, mas principalmente para o próprio adolescente, né? É um período onde mudanças hormonais, mudanças físicas, mudanças de pensamento, mudanças, enfim, mudanças e mudanças e mudanças, né, fazem parte desse período aí de cada indivíduo. Então, assim, tem alguns fatores que eu observo e que penso que, colocando aí em jogo, a gente consiga passar por essa fase da melhor forma possível, mas principalmente visando o adolescente, né? A gente sabe que nesse período são conflitos entre pais e filhos, né? Porque cada um tem um pensamento, e aí é onde acontecem as brigas e discussões. Então, assim, a gente vai bater um papo falando um pouquinho de cada aspecto, um pouquinho de cada visão, né? Da visão dos pais e da visão também do adolescente, para a gente tentar chegar num consenso final que seja bom para ambas as partes. Vamos começar falando da família. Bom, nesse período, nessa fase da adolescência, acaba acontecendo uma coisa muito ruim entre pais e filhos, né, que é o distanciamento, né, e a falta de compreensão de alguns pais para com os seus filhos, né, nesse período. Então acaba acontecendo um afastamento, né? O pai não compreende algumas atitudes dos filhos e vai pelo caminho da imposição, e aí é onde acaba acontecendo as discussões e as coisas acabam caminhando por um rumo que não é o rumo que seria o positivo, né? Vamos dizer assim. Os pais esquecem que já vivenciaram essa fase, né? Apagando essa fase das suas vidas, eles acabam não enxergando e não reconhecendo alguns comportamentos dos filhos, justamente porque não se lembram mais ou não querem lembrar, enfim. Ou se não vem sempre com uma justificativa, mais da minha época, se eu fizesse, mais da minha época, né? Então essas justificativas dos pais e esse fechar de olhos, né? Esse apagar da memória o que já viveu, né? Acaba prejudicando essa relação, né? E os conflitos surgem. E aí a coisa acaba tomando um caminho que não é o caminho que deveria percorrer, né? Que é o caminho do entendimento, do diálogo, do ouvir, né? Para entender e aí sim tomar uma atitude. Então, quando o pai tem essa atitude de justificar alguns comportamentos ou de esquecer que já passou por essa fase, tudo se complica. Então, nesse momento de adolescência, nesse período de adolescência, são os pais que têm que rever as suas atitudes e os seus comportamentos,
né? Para aí sim interferir no comportamento e nas atitudes dos seus filhos, né? Então, assim, primeiro, essa justificativa de que, na minha época, na minha época, na minha época, ela se perde a partir do momento que realmente, na sua época, né, as coisas mudaram, as atitudes mudaram, o comportamento humano mudou, a tecnologia mudou, tudo mudou. Então a gente não pode comparar o que a gente viveu, né, para o que eles estão vivendo agora, nesse momento, né? Então justificar isso para o adolescente soa como, tá, mas e aí? Na sua época. Então essa justificativa acaba se perdendo e não tem uma consistência. O fechar os olhos e esquecer da fase que viveu, também. Porque se a gente parar para pensar, talvez não na mesma proporção ou da forma que é hoje, mas todos os comportamentos e atitudes que os adolescentes têm, a gente também teve, né? Tem um barulhinho, vamos esperar. Então, a gente também teve. Então, pensar nisso é importante, rever isso, revisitar essa fase da nossa vida é importante nesse período da adolescência dos filhos, né? É importante até para, como eu disse, para parar e pensar em como você vai argumentar, de que forma você vai abordar, né? E isso é importante. Então, para os pais, nesse momento, necessita um equilíbrio, né? Parar para pensar, colocar as coisas na balança, né? Revisitar aí comportamentos e atitudes que também fizeram parte da sua própria vida, né? Para aí sim eu conseguir ter argumentos para abordar determinadas atitudes e comportamentos do filho com consistência, né? E não com uma justificativa que se perde no meio do caminho, né? Então, até porque o adolescente ele precisa disso, né? Ele precisa de algo que faça ele realmente refletir e que tenha realmente um sentido para ele, porque senão se perde e a coisa não atinge onde tem que atingir e continua do jeito que está, né? Então, assim, para os pais, a dica, o conselho, não sei o nome que dá para vocês, é justamente isso: parar para pensar, agir com equilíbrio, colocar as coisas na balança, né? Revisitar aí os seus comportamentos e atitudes, né, que passaram por você nesse período, né? Tentar entender e enxergar pontos onde você possa chegar e conversar, né? Mas tudo isso a partir do parar para pensar, né? Parar para pensar e refletir, e aí sim chegar argumentando e conversando, e, enfim.